Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou a Ana Sofia, do Grupo 1, e, junto com meus colegas Antônio, Maxwell e Múcio, vamos tratar da saúde dos grupos vulneráveis. Para introduzir essa discussão, vamos abordar alguns aspectos legais e definições. A Constituição Federal Brasileira estabelece, em seus artigos 196 a 200, que a saúde é direito de todos e é dever do Estado garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário a seus serviços. No entanto, percebe-se que esse direito não é plenamente atingido, principalmente no que tange à saúde das populações vulneráveis. Para entender isso, vamos, primeiramente, definir o que é vulnerabilidade e seus muitos aspectos. Esse conceito se desenvolveu principalmente no contexto da epidemia de AIDS, em que buscou-se um termo que considerasse não somente aspectos individuais, mas também contextuais e estruturais, que pudessem aumentar as chances do adoecimento. Sendo assim, vulnerabilidade passou a representar a resultante de componentes individuais, sociais e programáticos, que, associados, acarretam maior suscetibilidade à infecção e à enfermidade. Acerca desses componentes da vulnerabilidade, temos que o componente individual refere-se ao grau e à qualidade da informação de que os indivíduos dispõem sobre o problema, a capacidade de elaborar essas informações e de incorporá-las ao seu cotidiano e ao interesse e possibilidade de transformá-las em preocupações e práticas. Já o componente social diz respeito à obtenção de informações, à possibilidade de metabolizá-las e ao poder de incorporar as mudanças práticas, processo que depende de acesso a meios de comunicação, educação, de recursos materiais, dentre outros. Por fim, o componente programático diz que, quanto maior o grau e a qualidade de compromisso, recursos, gerência e monitoramento de programas nacionais, regionais ou locais de prevenção e cuidado, maiores as chances de canalizar recursos sociais e financeiros, otimizar seu uso e identificar a necessidade de outros recursos. Aliado a isso, temos também, na origem desse conceito, os determinantes sociais da saúde como guias para entender essa vulnerabilidade. Esse termo diz respeito às condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem, sendo que a Organização Mundial da Saúde os divide em determinantes estruturais e intermediários. O contexto socioeconômico e político associado à cultura e valores sociais é tido como determinante estrutural, enquanto fatores psicossociais, comportamentais e biológicos, somados às circunstâncias materiais e ao próprio sistema de saúde, compõem os determinantes intermediários. Ambos têm grandes impactos sobre a saúde e o bem-estar, visto que refletem as iniquidades presentes na sociedade brasileira e reforçam as vulnerabilidades. Nesse contexto, temos que muitas populações
podem ser consideradas vulneráveis, dentre elas, pessoas em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, usuários de substâncias psicoativas, idosos, integrantes da comunidade LGBTQIA+, minorias como indígenas, imigrantes, comunidades quilombolas e também pessoas portadoras de deficiência, dentre outras. Para um melhor entendimento das dificuldades dessas populações, é importante analisar o porquê de se enquadrarem no conceito de vulnerabilidade e as possíveis origens dessas desigualdades. É possível dizer que os vulneráveis, em geral, têm dificuldade em acessar a informação, de transformá-la em preocupação e de aplicar esse conhecimento em ações de prevenção e autocuidado, seja por limitações socioeconômicas, culturais ou estruturais, além de serem, muitas vezes, negligenciados, estigmatizados e invisibilizados pelo governo e pela própria sociedade. É de extrema importância considerar também o conceito de interseccionalidade para aprofundar essa discussão. Segundo Kimberlé Crenshaw, teórica feminista e professora especializada em gênero, interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação, ou seja, perceber as diversas variáveis que compõem uma situação. No caso das pessoas portadoras de deficiência que escolhemos abordar aqui, é necessário levar em conta que elas não podem ser resumidas à sua deficiência, mas a sua identidade também é composta por raça, renda, territorialidade, identidade de gênero, religiosidade, origem, dentre outras. Esse conceito, então, aliado aos determinantes sociais da saúde, é crucial e facilitador para a elaboração de estratégias mais eficazes para o enfrentamento do paradigma. Dando continuidade, vamos elencar agora algumas dificuldades, anseios e políticas públicas voltadas a esse grupo. Primeiramente, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, observem como é recente, evidenciando um atraso por parte do Estado em dar atenção e visibilidade a essas pessoas. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e tem em seu artigo 2º que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Estima-se que os portadores de deficiência representem cerca de 1 bilhão de pessoas, aproximadamente 15% da população mundial, porcentagem muito expressiva para ser minimizada e invisibilizada. Em um estudo qualitativo realizado com pessoas que relataram ter algum tipo de deficiência, paralisia, amputação de membros, baixa visão, cegueira unilateral ou total, baixa audição, surdez unilateral ou total, de junho a agosto de 2007, eles elencaram algumas dificuldades
pelas quais já passaram. O tempo de espera longo é um obstáculo no uso dos serviços de saúde e é frequentemente apontado como problema nos atendimentos ambulatorial e hospitalar. Esse período de espera pode ser um fator importante para os pacientes com algum tipo de deficiência, uma vez que podem ter necessidades especiais de alimentação, higiene ou descanso. Problemas com o estacionamento, pois aproximadamente 1/10 dos entrevistados citaram a ausência de rampas como fator que dificultava o uso dos serviços de saúde. Local de espera, pois salas em que as pessoas com deficiência simplesmente não tinham acesso por obstáculos físicos. Também foi citada a falta de cadeiras de rodas em determinados locais. Em alguns momentos, as pessoas teriam que ser carregadas nos braços para serem atendidas. Banheiro. A ausência ou inadequação de sanitários destinados às pessoas com deficiência foram relatadas pelos entrevistados. Apesar de a Lei 10.098 de 2000 garantir a construção de sanitários adaptados para as pessoas com deficiências em repartições públicas e a sua adequada manutenção, ainda existem lugares em que essa determinação não é cumprida, muitas vezes por falta de fiscalização e interesse. Ausência de médicos no serviço de saúde. Apesar de parecer absurdo que não haja médicos, os entrevistados afirmaram que já passaram por situações em que o atendimento era feito por enfermeiras, não havendo, portanto, atendimento médico, somente prestação de cuidados em enfermagem. Além dessas dificuldades já antigas e muitas vezes até banalizadas, a pandemia do Covid-19 intensificou vários desafios relacionados à atenção em saúde e proteção social das pessoas com deficiência. A pandemia, ela aumenta muito essas inequidades sociais e de saúde, especialmente em países de renda média e de renda baixa, com menor capacidade de resposta à pandemia. O Brasil é um desses países onde quase 46 milhões de pessoas, cerca de 24% da população, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se declarou com algum tipo de deficiência. No contexto atual, vemos muitos relatos de como o distanciamento social tem causado sofrimento a todos, mas não podemos esquecer de considerar. E essas pessoas que vivem algum tipo de distanciamento devido ao preconceito e ao capacitismo? Como será o cotidiano de uma pessoa com deficiência ao se deslocar de uma favela ou da periferia durante uma pandemia? E ao chegar na unidade de saúde, onde o atendimento antigamente já deixava a desejar, quantos profissionais capacitados vão estar disponíveis para atender essa pessoa, num contexto em que o sistema de saúde está sobrecarregado? Essas são algumas perguntas que todos nós deveríamos nos fazer para começar a entender um pouco algumas das demandas e das dificuldades dessa parcela da nossa sociedade. Então, para exemplificar uma das interseccionalidades que estão presentes nesse grupo, trazemos uma reflexão do coletivo feminista Helen Keller, o coletivo feminino e socialista de mulheres com deficiência, que, de acordo com a UNFPA, 68% das mulheres com deficiência irão sofrer violência sexual até os 18 anos, e elas representam 1/4 das mulheres brasileiras. Então, percebe-se que uma clara manifestação de um sistema sustentado no patriarcado e no capacitismo, além de outras formas de opressão. Nesse contexto, essas mulheres lutam por
por autonomia e decisões sobre os próprios corpos, inserção no ambiente de trabalho e nos ambientes educacionais. Lutam também pela prevenção e combate ao abuso e à violência e denunciam que, no contexto pandêmico, essas informações sobre prevenção demoram a chegar até elas, já que a acessibilidade da comunicação e de informações continua sendo negligenciada. Isso escancara ainda mais as inequidades em saúde vivenciadas por esse grupo. Então, sobre esse contexto, fica evidente que para diminuir as consequências dessa vulnerabilidade são necessárias intervenções por parte do Estado, no caso a partir de políticas públicas. E essas políticas públicas elas podem ser feitas a partir da participação direta ou indireta da sociedade civil. No caso, a gente pode cobrar que essas políticas públicas sejam feitas. Também percebemos que há necessidade de comportar um sistema de apoio à pessoa com deficiência. Então é muito necessário uma melhoria no sistema público de saúde para melhorar a qualidade e a abrangência do trabalho, além de promover uma maior participação das pessoas com deficiência, para que as demandas delas sejam ouvidas e assim a gente diminui a invisibilização dessas pessoas. Foi instituída a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o que representou um grande avanço, ampliando o alcance, interlocução e capacidade de resposta às demandas. No entanto, em 2019, a nova Constituição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência excluiu a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, ANPID, que muito já fez em prol dos direitos das pessoas com deficiência, o que causa preocupação ao segmento. Além disso, o aparato estatal, que vinha garantindo a interlocução e o avanço dos direitos, está hoje vinculado ao atual Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E com a mudança do rumo das políticas públicas dos direitos humanos, isso pode ameaçar também a garantia dos direitos do grupo. Dentre as políticas públicas voltadas ao deficiente, há o direito à consulta com especialistas. No entanto, conforme dados da Secretaria de Saúde, houve uma média de espera de 156 dias para a marcação de uma consulta com especialistas para os habitantes da região metropolitana de São Paulo, fazendo com que a população em questão tenha dificuldade de acesso aos seus direitos, realçando assim as desigualdades sociais. Este problema também é recorrente em todo o país, sobretudo nas regiões norte e centro-oeste, onde a falta de profissionais corrobora para o estabelecimento de desigualdades. Analisando então esses conceitos, dados e contextos, percebe-se que apesar de existirem políticas públicas e esforços governamentais para diminuir as desigualdades e as vulnerabilidades desse grupo, essas iniciativas ainda não se mostram efetivas ou suficientes, ainda que isso seja garantido por lei. Portanto, ainda há um longo caminho a percorrer para que os portadores de deficiência tenham suas necessidades referentes à saúde plenamente atendidas, sendo necessário combater muito o preconceito, a invisibilidade e os obstáculos, tanto físicos quanto estruturais. Referências que usamos para fazer esse trabalho. Pessoas com deficiência na pandemia da Covid-19. Garantia de direitos fundamentais e equidade no cuidado, de Jorge Henrique Santos Saldanha e Milena Maria Cordeiro de Almeida. Determinantes sociais, econômicos e ambientais à saúde, de Antônio Ivo de Carvalho. Diálogo sobre acessibilidade, inclusão e distanciamento social, territórios existenciais na pandemia, da Fundação Oswaldo Cruz em conjunto com Ideia SUS. Promoção da saúde, conceitos, reflexões, tendências, de Dina Serina e Carlos Machado de Freitas. Acessibilidade aos serviços de saúde por pessoas com deficiência, de Chamir Sullivan Castro, Fernando Levefre, Ana Maria Cavalcante Levefre e Chester Luiz Galvão Souza.